O coreto remonta aos anos de música na praça e dos discursos públicos, e a igreja matriz indica a vocação católica que acompanha a maior parte da história das cidades do interior de São Paulo. Agudos, que fica a 10 quilômetros de Bauru, tem 40 mil habitantes e mais de 100 anos de história, e uma grande parte dela está ligada à fé. Um dos principais patrimônios é o Seminário Santo Antônio, inaugurado há 62 anos e mantido pelos freis franciscanos. Durante décadas, o local funcionou como uma instituição de ensino fundamental e médio, para onde os pais enviavam os filhos para serem educados. O seminário, quando foi construído aqui, para abrigar o ensino fundamental e o ensino médio, era uma necessidade da província na época, né, porque o seminário que funcionava até então em Rio Negro já não tinha condições de infraestrutura de receber tantos alunos, e havia um número crescente de seminaristas que procuravam a vida religiosa. Procuravam a vida religiosa, mas no sentido de estudo, né, de formação acadêmica, porque os pais, tios passaram por aqui, então, consequentemente, encaminhavam seus filhos e sobrinhos para cá. A partir da década de 80, com o desenvolvimento da educação no Brasil, ampliação da rede de escolas, consequentemente o número de alunos do seminário começa a decair. E também com o surgimento, aparecimento das diversas formas de vida religiosa na mídia, também o leque de opções para os vocacionados se amplia bastante. Hoje há apenas o ensino religioso. 16 seminaristas passam pelo aspirantado, uma das etapas na formação de novos freis. É a etapa inicial da formação religiosa de um candidato à vida franciscana, né? Aspirantado porque ele está aspirando conhecer e entrar nessa forma de vida. Quem faz o aspirantado são jovens que vêm aqui fazer o seu discernimento vocacional, jovens que já têm o ensino médio concluído e alguma formação de graduação. A arquitetura e a história transformaram o seminário em um ponto turístico. Grupos religiosos se hospedam para retiros espirituais. Na tranquilidade desse local, cercado de verde, eles procuram um contato maior com suas próprias crenças. Os grupos que procuram a casa para fazer retiro espiritual, eles buscam justamente tudo aquilo que a casa oferece de infraestrutura, né? Tanto a parte de salas e salões, mas também procuram usufruir da natureza que o espaço oferece. Então eles fazem aqui normalmente uma parte de interiorização, que é um momento a sós, fazem também a parte de reflexão e parte de oração. Empresas também usam o prédio para eventos e palestras, que são realizadas neste auditório, com capacidade para 400 pessoas. Se a fachada impressiona, o interior da igreja é ainda mais bonito. O teto atrai os olhares para a arquitetura neoclássica, presente também no topo das colunas. No chão, a opulência de uma era em que o mármore Carrara era a pedra usada para construir monumentos religiosos. No mezanino do santuário, o maior órgão de tubos do interior paulista, com 2.062 canos, afinado, mas usado apenas em algumas ocasiões especiais. Outro ponto de visitação é o Museu Frei Gregório Yoncher, o nome do curador. Ele foi o principal responsável por reunir este rico acervo. A coleção possui uma grande variedade e o que impressiona aqui é uma inusitada mistura de conhecimentos que parecem antagônicos. Para a Igreja Católica, Deus criou o universo em 7 dias e o homem surgiu apenas no 6º dia. Mas o Frei Gregório tinha uma interpretação diferente e uniu fé e ciência para explicar a origem da vida na Terra. Para ele, foi Deus quem criou o Big Bang, a explosão que deu origem ao universo e, consequentemente, às estrelas e aos planetas. Bilhões de anos depois, apareceram as formas de vida primitivas, como os primeiros peixes. Mais alguns bilhões de anos surgiram os dinossauros, e só milhões de anos depois vieram os homens. Em vez da teoria criacionista clássica, aquela em que Deus fez Adão e Eva, Frei Gregório retratou neste quadro como ele imaginava o surgimento da humanidade. Em vez de 7 dias, Deus levou 1 ano inteiro para construir o universo, e os seres humanos apareceram apenas nas 2 últimas horas. Um pensamento bastante avançado para uma religião cuja crença atravessa milênios.
Por isso, o museu guarda uma variedade tão grande de peças que vão desde minérios que teriam surgido há bilhões de anos até algumas das invenções humanas mais recentes, como aquelas que levaram o homem à Lua no final dos anos 60. No entanto, ninguém sabe por que o Frei pensava dessa forma. Ele não deixou registros sobre os motivos que o levaram a formular essa versão. O que ficou foi uma forma diferente de unir a teoria evolutiva darwinista com o criacionismo da Igreja Católica. Para contar essa rica história, o seminário montou uma sala de exposição que reúne peças desde quando o local ainda era uma fazenda até os cartazes de espetáculos que já passaram pelo palco do auditório. A entrada custa R$ 3 e a visitação pode ser feita no segundo domingo de cada mês, das 2 às 5 da tarde. E quem passa por aqui ainda pode levar uma lembrança da lojinha, que também vende o mel produzido pelos próprios freis. Além da fé, a história de Agudos também está ligada aos tempos áureos do café, cuja produção era escoada de trem até o litoral. A estrada de ferro ainda está ali, atrás da estação Sorocabana. Memórias arquitetônicas do começo do século passado, que também podem ser vistas no prédio da prefeitura e nesta esquina, onde funcionava o grupo escolar, uma das primeiras instituições de ensino formal da região. Para aguentar essa maratona de visitas, um almoço reforçado para garantir energia. O Vila de São Francisco é um restaurante tipicamente rural. Até a galinha d'Angola passeia na porta dele. Os visitantes comem à vontade das 11 da manhã às 5 da tarde. Enquanto os pais almoçam, os filhos se divertem. No cardápio, comida mineira, com bastante tempero para dar água na boca. O lugar ele já pedia uma comida mineira, né? Um lugar mais descontraído, né? E pela preferência também da família, né? Todo mundo gostava muito da comida mineira. Na época não tinha nada nesse sentido, né? Então a gente partiu logo para a comida mineira, depois em seguida colocamos o churrasco também, né? Como um segundo atrativo. Quer dizer, foi um nicho de mercado que vocês procuraram explorar. Sim, nós vimos que faltava isso na região, né? E como a gente já tinha o lugar que fazíamos locação, a gente entrou também com o restaurante. De barriga cheia, fica mais gostoso avaliar o restaurante. Primeira vez que estou vindo aqui, mas por enquanto tá muito bom. Adorando. Muito ótima a comida aqui, viu? Perfeito. Vai bem, né, rapaz? Para carregar a bateria para a próxima semana. Uma rica história preservada na arquitetura e na gastronomia e que pode ser vista de perto por quem passa por Agudos.